Então, qual é a diferença entre a auriculoterapia chinesa e a auriculoterapia francesa? Existem muitas diferenças, né? Porém, a diferença principal é na concepção dos mapas, ou seja, como foi criado esse mapa. Na auriculoterapia chinesa, era por tentativa e erro, ou seja, várias pessoas, diversos terapeutas, faziam o seguinte, digamos, vinha 10 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas com problema no lombar. Então, o que se fazia? Palpava-se a orelha toda e quando encontrasse um ponto dolorido, estimulando esse ponto dolorido, melhorasse a lombar, considerava esse ponto como sendo lombar. Em algumas pessoas, esse ponto estava numa região mais acima, em algumas pessoas, uma região mais abaixo, de onde a gente considera hoje no mapa chinês, em alguns mapas chineses, a região lombar. Então, aqueles pontos em que a maioria das pessoas fosse no mesmo lugar o ponto, era considerado o ponto da região lombar. Ou seja, essa concepção de palpação e de melhora de dor estava uma concepção relacionada a padrão crônico. Então a pessoa já tinha problema de dor, padrão crônico, quando eu falo aqui é um problema mais do que 48 horas de dor, que é a maior parte dos casos em que aparece em consultório. Então a pessoa estava com aquele caso cronicamente falando, e aí já estava com aquela dor e ia procurar o ponto onde reagir e melhorar aquela dor. Já na auriculoterapia francesa era diferente, o padrão era agudo, ou seja, a pessoa não tinha nada, era pego uma região, por exemplo, a região lombar, e estimulado essa região, provocado uma dor nessa região, e depois procurado um ponto na orelha que a palpação estivesse dolorido. Tirava-se esse estímulo doloroso e se estimulava aquele ponto e voltava para o local ver se tinha diminuído a dor ou não. Diminuindo a dor era considerado, então, esse ponto, o ponto para tratar do lombar. Outra forma era pego um grampo colocado no dedo, então pressionava o dedo, por exemplo, se você fizer isso, pegar um grampo e pressionar no dedo, depois de um certo tempo a circulação do dedo vai ficar diferente, vai produzir uma dormência, vai produzir uma dor, e aí um ponto que antes não estava dolorido, se você palpar agora vai estar dolorido. Esse é o padrão, então, francês, ou seja, um padrão agudo. Quando eu falo agudo aqui, um padrão de dor agudo, menos de 48 horas. E o padrão chinês, mais de 48 horas. Por isso que a credibilidade maior hoje é do padrão chinês, dos mapas chineses, no sentido que a grande parte, a maioria das pessoas que vêm no consultório tem uma dor mais tempo do que isso. Claro que se tiver menos tempo do que isso, né, menos de 48 horas, esse padrão agudo, então você vai procurar, e o método que você está procurando, então, seria o método francês e não o método chinês. Essa é uma das diferenças. A outra diferença grande é que na parte da auriculoterapia chinesa, muitas escolas já praticavam ela observando todo o cabedal de teorias da medicina chinesa, yin yang, tonificação e sedação, os 5 elementos, né? Então, procuravam dessa forma fazer o tratamento. Então, quando eles estavam tratando, por exemplo, um ponto do fígado, eles não apenas iam tratar de questões relacionadas à digestão, mas poderiam tratar de questões relacionadas à menstruação, de questões relacionadas à hipertensão, né? De questões relacionadas à alergia, porque tudo isso, na medicina tradicional chinesa, se refere a um desequilíbrio relacionado principalmente ao fígado. Já outra diferença marcante, grande e muito boa, excelente na auriculoterapia francesa foi que Paul Nogier percebeu quando ele passava em certas regiões, por exemplo, uma ponta metálica de uma agulha, de qualquer material, ele percebia que o pulso pulsava de outra maneira, daquela eventual que ele estava pulsando. Então, ali ele percebeu um sinal diferente quando o ponto estava em desequilíbrio. Então, se você juntar esse grande feito, que é a pulsologia de Nogier, junto com todas as concepções da auriculoterapia chinesa, aí você consegue um resultado, então, extraordinário. E consegue tratar a pessoa com poucos pontos. Mas aí você não deve observar pontos do ombro, pontos do pé, pontos do joelho. E sim, você deve observar os pontos dos 5 elementos. Porque se você observar os pontos do joelho, do pé, da mão, esses pontos, como não são órgãos e vísceras, você vai estar fazendo um tratamento
mais agudo. Você não vai estar tratando a causa do problema. Agora, se você buscar a pulsologia de Nogier e buscar os pontos dos 5 elementos, pulmão, fígado, rim, etc., aí sim você estará fazendo um tratamento de acordo com a causa. Você tratará com menos ponto, com mais eficiência e estará unindo as duas escolas. Então, logicamente, existem muito mais escolas que essa. Hoje tem até a escola brasileira, que foram encontrados meridianos, todos os meridianos de acupuntura do corpo na orelha, mas aí foi utilizado por outro método, que é a radiestesia. Então, dentro da própria China tem diversos mapas, dentro da parte da auriculoterapia francesa modificam alguns mapas também, de acordo com as pessoas que foram colocando as suas experiências nesses mapas. Todos os mapas estão corretos, mas a forma de você utilizar é que vai demonstrar se aquele resultado que você vai proporcionar àquela pessoa que você está atendendo vai ser um resultado mais momentâneo ou vai ser um resultado mais prolongado.